Pessoal, sejam bem-vindos. Casa Vida Prática, nesse especial, com um time de peso da arquitetura, com essa parceria numa collab que está surpreendente, com nomes da arquitetura, de interiores, que vão mostrar hoje projetos e essa trajetória maravilhosa na profissão. Ana, tudo bem? Tudo ótimo, Maria Cláudia, mais um dia aqui com você, nessa collab de sucesso que só melhora a cada dia, trazendo os melhores e mais importantes escritórios do Art Décor. Hoje falamos com Cavalcante e Ferraz, Ellen e Paula, sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui. Uma trajetória de sucesso, uma carreira linda, 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 linda que eu conheço. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre os bastidores, sobre como tudo começou, e onde vamos estar daqui a 5, 10 anos. Obrigada pelo convite, a gente ficou bem feliz com o convite de vocês. E vamos aí. Vamos contar um pouquinho dessa história? Como vocês se encontraram? Como começou essa parceria? Eu vou contar um episódio. Tá. Eu era estudante de arquitetura, fui chamada para fazer uma entrevista de estágio, e daí eu entro no escritório e tem uma outra estagiária perguntando para nossa então chefe: como é que... Vem dar uma olhada e revisar essa escada caracol. Gente, detalhar uma escada caracol é difícil, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que detalhar uma escada caracol. Falei, então eu vou colar nela, porque ela já sabe fazer isso. Essa pessoa era a Ellen. Era a Ellen? E que anos depois veio a ser minha sócia, porque nós nos conhecemos estagiando juntas no mesmo escritório. E desse momento de estagiar, viramos Ellen, gerente geral, e eu, coordenadora. Trabalhávamos no mesmo time, uma dupla, e sempre deu certo. Então foi amizade à primeira vista. Sim, Sim. Começou com uma amizade, como a Paula comentou, nós éramos estagiárias e o legal é que a gente cresceu juntos, assim, a gente não só a cada vez mais foi conhecendo o mundo da arquitetura, a gente foi se encontrando dentro, porque a arquitetura, ela oferece pra gente uma infinidade de possibilidades, né? Você pode ir para a área não só da construção, no nosso caso, o escritório que nós trabalhávamos era um escritório mais voltado para interiores mesmo, e lá a gente descobriu em comum uma paixão que era a decoração de interiores. E a gente começou com uma amizade, e é engraçado que não foi de imediato que a gente pensou em um dia em montar uma sociedade. Acho que a gente já era formada, né? Sim. Eu entrei nesse escritório, eu acho que eu estava no 2º ou 3º ano da faculdade, fiquei mais uns 4 anos depois de formada, eu acredito 3, 4 anos, e aí foi natural um dia uma olhar para outra e falar, e se a gente saísse daqui e montasse o nosso escritório? Foi engraçado que, assim, eu sempre fui a mais de inventar as coisas. Eu cheguei na Paula e falei, vamos sair daqui? A Paula, você tá de brincadeira comigo, né? É sério? É sério? Aí eu, por que não? Ela, não, eu penso nisso, mas não agora, sabe? E eu, não, vamos, mas o que você tá esperando? Ela, não sei, eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não, vamos. E assim, foi uma coisa meio natural, muito orgânico, assim, sabe? E o que vocês, em 2025, falariam para vocês neste ano de abertura de escritório? Eu diria, vai dar certo, mas tem que confiar, vocês vão passar por desafios, mas vai valer tudo a pena. E ainda assim, em 2025, assim, ainda tem um belo caminho pela frente. Eu penso nisso, assim, então a gente já conquistou muita coisa, eu já sou muito feliz com a nossa trajetória, eu sinto muito orgulho de quem a gente era, de como a gente construiu essa história, com muita ética, muito esforço, a gente gosta do que a gente faz, a gente colecionou e cultivou boas amizades, tanto de fornecedores como de clientes, mas eu entendo que o céu é o limite, né? O céu é o limite. Mas são muitos desafios, principalmente no fato de empreender, né? É meio maluco, porque eu acho que a gente abriu o nosso escritório em 2009, finalzinho de 2009, e eu pensava sempre assim, nunca vai ter um momento certo. O momento certo vai ser o momento que nós criarmos esse momento, né? E aí eu falava, poxa, mas ninguém vai chegar em mim e vai falar, Ellen, vem aqui, vai agora que vai dar certo. E eu falava, eu tenho que aproveitar minha juventude,
porque eu ainda posso errar, sabe? Eu falava muito isso pra Paula, eu falei, Paula, vamos, uma hora vai dar certo. E nós tínhamos um pouco de receio, porque hoje em dia, eu acho que as redes sociais, ela é um facilitador para quem está começando. Na nossa época, a gente não tinha as redes sociais tão forte. O mercado, ele absorvia muito, consumia muito revistas de interiores, né? Só que para você conseguir uma publicação na revista, isso em 2009, você tinha que ter muita coisa para mostrar para alguém lá olhar e falar, vem aqui. Realmente é um escritório diferenciado. Exato. Porque Como você tem um nome, né? Assim. Como a gente ia se lançar em 2009 para que as pessoas chegassem em nós? Hoje em dia é uma coisa fácil, né? Porque você fala, vou fazer um Instagram, Hoje em dia, o que a gente estava conversando nos bastidores, a gente se depara com quem nem tem projeto executado, né? É verdade. Ou nem vendeu aquele projeto na real e coloca lá só um projeto 3D, né? Uma imagem que a gente sabe que não é real. Não é real. Sim. E acaba tendo um feed bonito e alavancando uma profissão que não tem essa história, né? Sim. Que não tem essa trajetória. Que ao mesmo tempo eu acho que é válido quando você não tem projeto. Então eu ouço muitas mentorias do tipo, se você não tem projeto, cria um projeto imaginário. Acho que é válido, mas com muita cautela. E daí cabe ao cliente também, e é o que eu sempre falo para o nosso cliente. Dá uma filtrada, entende se tem um mix aí de conhecimento e criatividade. Criatividade versus implantação do projeto. Porque o papel aceita tudo, o 3D aceita tudo. A pessoa pode ter ótimas ideias, né? Mas às vezes ela não sabe implantar aquilo. E para implantar, a gente com alguns anos, né, de trajetória, tem que bater cabeça, tem que errar. Não é nem só errar, mas assim, tem que fazer de um jeito e ver que de repente de uma outra maneira dá para lapidar e dá para melhorar. Erros e acertos. Erros e acertos, né? Desculpa, é engraçado que muitos clientes chegam até nós e eu consigo notar que muitos nem conseguem reconhecer o que é um 3D, porque às vezes hoje em dia, obviamente, em função da inteligência artificial ou até mesmo de aplicativos e tal, você tem projetos de perspectivas que eles se assemelham muito com fotos. Então, óbvio, a gente de bater o olho, a gente consegue reconhecer, mas o cliente final não consegue. Não. Então, assim, às vezes assim, a gente costuma apresentar nossa proposta para o cliente, faz uma reunião virtual, né? Onde a gente apresenta e a gente fala qual o nosso valor, vamos dizer assim. E a gente explica lá as etapas, o que está incluso, o que não está incluso. Aí já aconteceu, assim, de alguns clientes falam, olha, eu estou sondando também com outros escritórios. Nossa, mas o custo de vocês é um pouco mais elevado. E eu vou falar, olha, preço é uma coisa difícil, né? De você, ainda mais numa prestação de serviço. Mas você viu se o perfil da pessoa, se é foto, se é... A pessoa, não, mas tem um perfil muito bonito. E aí eu consigo perceber que a pessoa fala, pera, sem citar nomes, mas a pessoa não consegue diferenciar de fato qual é a expertise ou a experiência daquele profissional e para poder de fato comparar uma coisa com outra, se é que dá para comparar, entendeu? Porque a ferramenta hoje, rede social, ela é um facilitador, mas ela pode ser também numa mão dupla, né? Sim, é lógico. Mas isso, eu acho que todas as profissões, elas correm esse risco. Sim, Quem sim. tem o melhor projeto de marketing, né, pode levar o cliente e pode deixar para trás o que tem mais talento, que tem mais competência. E fazer o cliente, como você estava falando, perceber o valor também é uma dificuldade. Sim. Ele tem que entender que aquilo que ele está pagando, aquilo realmente vale. E Sim. de que maneira? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ainda no início, como é que vocês driblaram as dificuldades iniciais e qual foi, né, o ponto mais difícil de realmente ultrapassar a barreira que vocês encontraram, a primeira barreira da frente? Eu acho que a primeira dificuldade é captar clientes, né? Porque a gente sempre esteve nos bastidores de um escritório de renome, né? Só que a gente tinha a questão de ética, a gente não ia procurar os mesmos clientes. Na época, a gente trabalhava muito com construtoras e incorporadoras e a gente não queria ferir esse código de ética que a gente entendia que era muito importante. Então, captar clientes era mais difícil, ainda mais sem as redes sociais, do jeito que é hoje.
Só que as pessoas também sabiam que a gente, muitas vezes, não estava só nos bastidores desse escritório. As pessoas conheciam o nosso trabalho, sabiam quem era a Ellen, quem era a Paula. Eu acho que a principal dificuldade foi essa captação, foi manter, não é uma dificuldade manter a ética, mas em mantendo a ética, em tentar angariar clientes, mas sem procurar pessoas do mercado. Pessoas né? assim que a gente trabalhava num escritório que por mais que nós estávamos nos bastidores, era um bastidor que não só movimentava a parte de execuções geral, mas era os bastidores quem fazia o escritório acontecer. Girar. A gente não trabalhava no escritório, por exemplo, tanto eu quanto a Paula, a gente é muito atuante, a gente é que está na linha de frente, até mesmo não só com o cliente. Então, as reuniões são feitas ou comigo ou com a Paula. Eu tenho uma equipe, obviamente, por trás de mim, mas somos nós quem geralmente tocamos tudo. E esse outro escritório não era assim. Então, assim, o difícil, que eu acho que a Paula está mencionando, é assim, eu tinha um contato direto com esses clientes. Então, uma vez que eu estava me desligando, era até mesmo natural as pessoas Eles virem atrás, pra onde você tá indo? O que está acontecendo? Mas a gente entendia que a gente quase não tinha esse cliente, a gente não podia ter. Não podia contar, principalmente né? num primeiro momento, sabe? Do tipo assim, poxa, vai ser muito desleal, né? Então a gente não era a nossa ideia. Saiu. E aí foi natural, que é óbvio, quando você manda aquele e-mail geral, olha, estou me desligando, tal, algumas pessoas, esse é meu contato pessoal, tal, as pessoas, o que aconteceu? Você está saindo para onde a gente está abrindo o nosso escritório? E foi assim que a gente, tipo, deu o primeiro passo de um cliente que tinha fechado lá atrás. Você pode seguir, tô recebendo meu apartamento, você pode seguir com a execução, tal. E aí, o nosso medo aconteceu sendo uma coisa natural, que foi o boca a boca. A gente começou a ganhar muito cliente, que era uma indicação do outro. Então, a gente não tinha rede social a nosso favor, porque não existia, da maneira que no formato que é hoje. Mas o boca a boca foi muito legal. Então, foi tocando... acho que é o melhor marketing. Hoje, né? A gente fala que os nossos clientes, eles vêm pelos Instagram, redes sociais, e os outros 50% por boca a boca, assim, sabe? E Casa Cor Sorocaba? Entrou em que momento? Na loucura. Mas a Casa Cor Sorocaba, ela entrou justamente nessa questão do tipo, como nós vamos nos lançar no mercado, né? E assim, a gente não tinha dinheiro, porque a gente tinha muitos contatos com fornecedores, a gente imaginava que muita coisa ia vir sem custo, né, por parceria, mas a gente sabia que a gente ia ter que tirar alguma coisa do bolso, investir. Sim. E eu falava isso, eu falava assim, vamos, porque vai ser como se fosse a maneira como nós vamos aparecer do tipo, saí, me desvinculei, estou aqui. Somos entendeu? um escritório agora. E lançando um projeto de bastante qualidade, porque geralmente os projetos de Casa Cor são super inovadores, Sim, a gente forte, debruça né? por horas ali, desenvolve uma coisa super diferenciada, e é um institucional muito importante, Sim. né? Então, assim, eu estou na Casa Cor, eu sou um arquiteto de porte Casa Cor, porque também, assim, existe um custo para estar lá, mas também existe um filtro para estar lá, né? Então, a gente conseguiu essa vaga. Eu lembro que a gente saía do escritório, pegava estrada e ia para Casa Cor. Teve um dia que a gente saiu tão tarde da Casa Cor, era uma sexta-feira, que com a roupa do corpo a gente pegou um hotel e dormiu, porque não tinha condição de voltar de novo para São Paulo. E a gente foi nessa maratona, deu super certo, e no ano seguinte aí a gente fez a Casa Cor São Paulo também. Engraçado, essas duas participações que nós tivemos, que foram, acho que foi seguido, né? Ou foi um ano seguinte. Os nossos ambientes ganharam como prêmio nota 10, porque a gente foi sempre o primeiro a entregar, mesmo com essa dificuldade de logística, né? Mas por quê? Porque nós crescemos no mundo do mercado imobiliário. Então, a vantagem disso é a questão de, tipo, tudo tem que ser para ontem. O expertise de montar um stand de Exatamente. vendas, um decorado. E assim, a gente brinca que o escritório que nós trabalhamos, assim, como todos, né, tem pontos positivos, pontos negativos, mas se a gente pode trazer boas coisas de lá, óbvio, além da gente ter aprendido muito, né, é a questão da gente sempre tem que se virar. Eu era estagiária, mas eu era responsável. Esse decorado desceu, se vira. Puxa, eu esqueci de orçar uma cadeira.
problema é seu, se transforma numa cadeira. Então, assim, existia o ruim disso, né? Porque, poxa, eu tô aqui, tô aprendendo, tinha que ter alguém para olhar. Não existia isso, mas a parte boa é que a gente aprendeu a se virar desde, sei lá, quantos anos eu tinha? 20, 21? Então, isso, a parte boa disso foi com que isso trouxe pra gente algumas questões que pra gente acaba se tornando fácil hoje em dia. Por exemplo, montar um ambiente mesmo com 100 quilômetros de distância, ser o primeiro ambiente a ser montado, né? Porque o decorado sempre tem um prazo meio maluco, né? Eles aprovam e, óbvio, a gente está falando de um lançamento imobiliário. Tempo é dinheiro. Então, gerenciar várias equipes, na medida do possível, trabalhar de maneira multidisciplinar, isso foi uma escola que trabalhar com os lançamentos imobiliários nos deu, né? E que daí a gente também aplica hoje nos nossos clientes na medida do possível. A gente sempre fala, a gente tem essa capacidade, a gente tem essas ferramentas, a gente tem esse olhar, mas na medida do possível eu também preciso manter a qualidade, eu preciso manter uma obra com um bom acabamento. Não dá para um sair desfazendo o trabalho do outro. Mas, na medida do possível, a gente tem essa ferramenta gerencial que a gente aprendeu desde o início, né? E eu queria saber, Paula, quem cuida do quê? Você está mais responsável por uma área, a Ellen por outra ou não? Vocês se dividem por cliente, por obra? A gente se divide por cliente. Num primeiro momento, a gente não tinha um volume de clientes tão grandes, né? Então, muitas vezes, Ellen e eu cuidávamos do mesmo cliente, mas isso não durou muito tempo. A gente entendia que a demanda do mercado era o suficiente para que, na verdade, necessária, a gente precisava se dividir, né? Então, quando a Ellen está cuidando de um cliente, eu não cuido desse cliente. A gente se participa de tudo, então temos grupos, assim, com as equipes, em comum, né? Então, eu tô tocando o projeto do Joãozinho. A Paula está também no grupo, não com o cliente, mas com a equipe que está me ajudando a executar. Então, ela está meio que participando, mas ela não é ela que vai contratar direto com o cliente, né? A gente não consegue... para a gente conseguir absorver todos os clientes que nos procuram, a gente precisa realmente se dividir. E o que é muito legal, não digo que é uma forma melhor ou pior de mercado, mas eu entendo que a nossa profissão ela é muito criativa. Eu acho que a gente precisa passar por todos os processos, a não ser que uma de nós não gostasse muito especificamente de um projeto ou de um processo. Então, eu detesto obra, eu detesto... produção, ou detesto executivo. Aí talvez uma teria que se descolar aí dessa realidade. Mas é muito gostoso começar com o cliente, passar o briefing, entender o cliente, depois criar o conceito para ele e depois implantar. Eu acho que a gente ficaria muito engessada, isso na minha cabeça, eu acho que a Ellen pensa da mesma maneira, porque a gente funciona muito bem assim, mas a gente não conseguiria ficar só num processo. Então, eu só faço planilha, eu só faço conceito, eu só vou para a obra. Porque, às vezes, o ir para a obra é resolver problemas. Mas, ao mesmo tempo, entregar a obra e fazer a produção é o que faz a gente pensar, tá vendo? Valeu a pena. Valeu a pena. Entendeu? Então, é gostoso passar por todos os processos. E a gente precisa disso, né? A nossa profissão é também até o que nos fez, o que nos encorajou a sair do escritório. Porque, assim, chega uma hora que você não quer mais estar... nos bastidores de ninguém. Você quer criar, você quer ter seu nome, você quer fazer sua marca, né? Ter autonomia. Mas a gente se participa muito as duas, assim. A gente está sempre juntas. Até mesmo dos BOs. A gente, quando tem um BO muito grande, aí uma liga para outra e fala, você não sabe, você vai ter que me ajudar. Porque às vezes vem uma outra pessoa com a cabeça limpa, fala, por que você não faz isso? Nossa, é verdade, por que eu não pensei nisso? Porque... a gente sabe que as cabeças pensam melhor. Ela nunca te disse assim, olha, desculpa, amiga, essa responsa é sua. Né? Não, até porque é tudo Cavalcante Ferraz, entendeu? BO dela é o BO, e vice-versa. Nome e sobrenome. Exato. E o diferencial mais importante do escritório eu acho que, pelo que vocês já contaram até aqui, é realmente vocês presentes em todas as etapas. Né? Assim, como a Paula disse, eu acho que nessa área não existe o certo ou o errado, né? Existe o que funciona para nós e que é o que a gente defende para a Cavalcante Ferraz. Mas a gente entende que um diferencial que nos difere de outros escritórios, como eu disse, que não existe melhor ou pior, mas o nosso, que é
você me contratou, você contratou a Cavalcante Ferraz, você vai estar ou com a Cavalcante ou com a Ferraz. Então, a gente entende no mercado onde cada vez mais as coisas estão sendo robotizadas, vamos dizer assim, você ter a atenção, no caso, eu contratei, o que difere um escritório de outro? Você vai ver, ter linguagem, esse é uma linguagem mais clássica, não, essa é uma linguagem mais contemporânea, óbvio, tem essas questões. Mas você vai fazer ali um bate-papo antes de fechar a proposta. Às vezes você está entre uma e outra. Você ter a pessoa, né? Humanizada, ali, presente. É diferente. A gente até explica, o meu cliente às vezes fala assim, tá, mas quando eu chegar na etapa de obra, você quem vai na minha obra? Eu vou falar, olha, geralmente serei eu, ou então vai ser alguém da minha equipe, mas eu vou estar ali por perto. 90% dessas visitas também é feita por mim, porque eu gosto de acompanhar. Então, eu entendo que isso, sim, de uma certa maneira, um diferencial. Talvez, para alguns escritórios, podem estar pensando assim, poxa, mas se elas estão à frente de tudo, automaticamente elas não conseguem pegar muitos projetos. Mas eu nem vejo assim, óbvio, quero projetos, quero clientes, mas eu não vejo o muito como um fator só positivo, entendeu? Eu penso que o fato de você ter menos, mas você entrega uma qualidade um pouco maior. Eu acho que isso facilita também o cliente optar por um e por outro. Então, e dá segurança. Porque o projeto, ele não é um produto. Você vai numa loja, você olha e você leva. O projeto você paga um sinal e vai na cadência e demora. Lapidando, tem um processo, né, de lapidação até você receber o final. E às vezes o final não é o projeto, né? O final é o apartamento pronto, é a casa pronta, é o escritório, o consultório, o que seja. É o projeto implantado. Então é um processo muito grande. Então, essa segurança que o cliente deveria ter de estar sempre... saber que a gente está sempre junto, a gente entende que é talvez um definidor, sabe? Assim, entre ir por esse ou por aquele. E porque a gente gosta mesmo, né? A gente gosta de ir em loja com o cliente, gosta de bater esse papo, gosta de ir na obra também. A gente transita em todas as áreas. A gente tá próximo, E gostam de criar conteúdo, né? Sim, porque elas são boas nisso. Nossa, elas são muito Viajei com boas. elas pro Egito e eu ali fazendo conteúdo para o Clube Casa, bem de olho nelas ali, e assim, sempre com aquele olhar, porque é muito interessante viajar com arquitetos, gente, é completamente diferente. A gente tem um guia, sabia? Eles têm um olhar completamente diferente. A gente tem um guia. Eles fazem perguntas mais absurdas, assim, absurdas para mim, né, que sou jornalista, mas assim, para o arquiteto faz total sentido. O que é isso? Mas por onde escoa a água? Mas, sabe, coisas assim que são muito legais, e esse conteúdo, né, eu acho que ele só, talvez não seja aplicado no Egito, por exemplo, mas assim, o início da humanidade, né, assim, ele não seja diretamente aplicado numa construção, mas ele colabora para o processo criativo. Eu tenho certeza, todas essas referências que vocês buscam nas viagens que vocês fazem, eu acho que isso vai... O radar está sempre ligado. Vai aflorando a criatividade de vocês. Eu acho que isso é muito importante. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando foi que vocês entenderam que Cavalcante Ferraz, arquitetura e design, é um sucesso? A gente entendeu? Será? Eu acho que assim, a hora que a gente começa a ter realmente um reconhecimento de mercado. Outro dia a gente estava entregando um decorado e daí eu fui até lá para colocar um complemento de adorno que o pessoal da incorporadora tinha pedido, e daí eu saí do decorado, claro, tinha uma foto nossa na porta do decorado, um breve histórico e tal, e daí um corretor veio e falou assim, você que é arquiteta do decorado? Eu, sim, eu não sócio, eu sou arquiteta da Cavalcante Ferraz. Ele, nossa, eu adoro o trabalho de vocês, eu sigo vocês no Instagram. Aí eu falei, estou famosa. Mas a gente não tem assim, eu acho que tem muitos escritórios, tem muitos mais seguidores, tem muita gente que também tem valores até mais expressivos que os nossos, mas é legal ver que assim, as pessoas
a gente já está no radar das pessoas, até mesmo em algumas premiações. Eu acho que o volume de projetos faz com que a gente tenha esse giro, esteja, entre aspas, na boca do povo, assim, a gente já entrou meio que nesse radar, né? E eu acho que são muitos anos também estabelecendo parcerias, né? Então, os fornecedores gostam da gente, acho que sim, falam bem da gente, sabe? Que já conhecem a gente. E quem não conhece, às vezes fala, ai, poxa, eu gosto tanto do trabalho de vocês, eles trazem isso para nós, sabe? Eu acho que a rede social, novamente falando dela, se a gente contar que a gente começou nosso escritório no finalzinho de 2009, né? E a gente participou de toda a evolução que ela trouxe, não só no mercado, mas no mundo. E o fato de a gente se expor mais do que com uma fotinho, que era o que a pessoa consumia numa revista. E aí, a gente já teve algumas conversas do tipo assim, como a gente vai se mostrar, entre aspas, para o nosso público, do tipo, vai ser só foto ou só loja. Teve um planejamento editorial? Acho que de maneira meio orgânica, interna. Tá. A gente nunca teve nenhuma consultoria, estratégia de marketing, porque mentoria. Vocês falam nos vídeos, vocês então, aparentemente parece que vocês não têm qualquer timidez, vocês elaboram pautas bem consistentes para viralizar mesmo. Sim. Eu não sei se isso é proposital. A gente tenta, alguns dão certo, né? Mas é que assim, a gente tinha um pouco de dúvida do tipo assim, será que a gente precisa mostrar mais do que um escritório de arquitetura, né? Tudo que envolve a questão desde a concepção, desenvolvimento e com o cliente na loja e tal, ou mostrar um pouquinho mais da vida pessoal com cautela, porque a gente até fala, as pessoas se conectam com as pessoas, né? E aí a gente ficava assim naquela corda bamba, porque você vê N opções, né, no mercado, de tipo, mostrando desde o café da manhã, aí você fala, pera, mas calma. E a gente ficou um pouco nessa dúvida, mas até mesmo complementando o que a Paula falou, eu nunca me esqueço, há uns 4, 5 anos atrás, um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp assim, oi Ellen, tudo bem? A gente costuma dar o nosso contato lá nas redes sociais, é o meu e da Paula mesmo. Aí a pessoa, oi Ellen, tudo bem? Aqui é a fulana, eu precisava fazer, a gente pode marcar um horário, mas do jeito que a pessoa falou, a gente parecia ser muito íntimo, assim, sabe? Aí eu, oi, desculpa, você, então é que eu queria fazer um projeto com você, a gente pode marcar aí, assim, ela já sabia, né? A gente pode fazer um bate-papo por telefone para eu entender suas necessidades, tá? Tá, pode, não sei o quê, mas eu percebi que ela já queria vir. Gente, como assim? E aí ela virou nossa cliente, eu fui conversar e ela, olha, eu sigo vocês desde quando tem o Instagram. Eu acompanhei o seu escritório. Muita vontade. Isso, ela me tinha realmente como uma amiga. Tanto que a gente se tornou amiga mesmo, né? E a gente fala assim, o legal desse contato de pessoas, e não simplesmente fotos e, né, somente conteúdo de arquitetura, é que as pessoas acabam se conectando, por exemplo, Poxa, ela tem um cachorro, um exemplo. Ela tem um cachorro. Então ela deve saber as dificuldades que é ter um cachorro que... Ou ter um tapete peludo dentro de casa. Sabe? Então, elas têm criança, então elas sabem como é que é aquela bagunça de brinquedo pela sala. E às vezes isso vai fazendo as pessoas estarem mais conectadas, né? Isso é a aposta no marketing digital da vez. A comunidade. Então, assim, você se identificar com as pessoas por causa de um assunto, como um cachorro, por exemplo. Sim. Então, traz você para a mesma comunidade. As pessoas confiam nas pessoas da comunidade. Sim, né? sim. Não é estranho a gente ouvir falar que as pessoas, nossa, mas assim, na instituição religiosa tal, as pessoas, elas se prestigiam, elas usam um advogado dali, o arquiteto dali e tal. Não é por causa da instituição religiosa, por causa do senso de comunidade muito forte naquele bairro, né, naquele clube. Então, assim, isso é muito importante. É porque o que eu falo é que o desenvolvimento do projeto é um relacionamento. Sim. Você sentar com alguém, seja numa loja, seja num projeto, seja numa reunião, mesmo que uma reunião virtual, com alguém com quem você não se conecte, ou com quem você não tem nenhum tipo de identificação,
É complicado. É muito mais fácil, muito mais gostoso trabalhar com quem a gente se identifica, ou que minimamente a gente tem algum tipo de fator em comum. Fator em comum, tem que né? Entendeu? Eu já falei isso algumas vezes, assim, com a Paula, que a gente tem que mostrar, assim, para quem tá procurando um projeto e tal, claro, você vai olhar N opções hoje que o mercado tem, e por que contratar esse, não contratar esse? É diferente de você comprar um carro, vou citar um exemplo, não tô desmerecendo, tá? Mas assim, a casa da pessoa é a casa da pessoa, né? Então assim, ela pode até trocar 4, 5 vezes, eu mesmo, né? Já troquei umas 60 vezes. Ela é a louca da mudança dos projetos. Mas você concorda que por pessoas que ficam um curto espaço de tempo, ou mesmo pessoas que ficam a vida inteira no mesmo lar, vamos dizer assim. Cara, olha a responsabilidade que nós temos, e aí sim eu vou voltar ao assunto do o quanto é, para mim, importante você me contratar e você ter ou eu ou a Paula. Isso eu não tô desmerecendo a minha equipe, tá? Não, a minha equipe, ela é maravilhosa. Todos os méritos também. Mas se você procurou a Cavalcante Ferraz, é porque você se identificou ali, sei lá, o meu Instagram, você se identificou conosco, e aí eu acho que é legal você, no decorrer desse processo, que vai levar aí de 6 meses a 1 ano, que é o tempo que leva para se fazer um projeto residencial concluído, você entender por que você olhou aquela foto, olhou a minha rede social e você se identificou de alguma maneira comigo. Uhum. Entendeu? A gente consegue entender a responsabilidade, não que as outras áreas não tenham, cada área tem a sua responsabilidade, mas o quanto é importante o nosso trabalho na vida de cada pessoa Sim. que nos contrata. Ela vai conviver conosco por muito tempo. Antes de encerrar, mais uma pergunta, é a última e para mim é muito importante. Onde vocês estarão daqui a 5, 10 anos? Qual é a projeção do escritório Cavalcante Ferraz? Pode começar, se você quiser, Paula. Agora você me pegou de surpresa. Não, eu acho hoje, eu vou falar de hoje para te explicar onde eu imagino estar. Eu acho que hoje as pessoas falam, como que vocês conseguem, nossa, a sociedade é tão difícil e tal. Eu acho que assim, eu enxergo a gente um caminho muito orgânico, de muito sucesso, mas porque sempre foi muito respeitoso, não só com o cliente, não só entre nós, não só com o mercado. Eu acho que eu vejo a gente em crescimento, né, sempre. Acho que tem alguns projetos internacionais, que eu acho que isso é uma coisa que a gente está galgando já. Eu acho que a gente consegue se enxergar cada vez mais nesse mercado. Mas dessa maneira, sabe? Assim, com essa estrutura, com essa vibe. E viajando junto com você, hein, Ana? Seguimos nessa. Isso a gente mantém, a gente mantém. É isso. É engraçado, né? Porque assim, eu fecho os olhos e tal, imagina como você sempre quer mais, né? Mas o mais com cautela de, tipo, não perder a nossa essência, sabe? Sim. Eu acho que ao longo desses anos, mesmo com essa mudança que nós tivemos o tempo inteiro de tudo, se a gente fizer um exercício, a gente mantém com aquela essência desde 2009, que é, quero mais, mas eu não quero abraçar mais do que eu posso, para justamente não perder qualidade, não perder a nossa identidade. Então, não sei, eu quero voltar nesse vídeo aqui a X anos na frente pra gente saber que a gente... Que case bonito, hein? Né? Gente, muito obrigada. Obrigada. Em meu nome, em nome do Clube Casa Design, vocês são muito importantes para o Clube Casa Design. Continuem nos prestigiando, viajando com a gente, buscando referências, né, estudando, que eu sei que vocês fazem isso incansavelmente para serem cada dia melhores, né, se é que isso é possível. Então, muito obrigada. É um prazer recebê-las aqui nesta nossa casa provisória, que é o Galpão Central. Adoramos essa casa, aliás. Né? É obrigada lindo, pelo convite, é muito bacana, os profissionais têm adorado, e obrigada à minha parceira do Casa Vida Prática. Eu só tenho a agradecer, né? Eu conheci vocês hoje, eu fiquei lisonjeada, porque o trabalho de vocês é muito bonito. Obrigada. E continuem esse legado, porque vocês falaram uma palavra que eu primo muito, que é ética. E é uma palavra que está em extinção, infelizmente, né? Então a gente, mantendo a ética em qualquer profissão, eu acho que a gente consegue, né?
os nossos resultados. Desculpa te interromper, mas eu costumo dizer que a ambição ela é diferente da ganância. Então, se a gente pudesse continuar ambiciosas, isso sempre vai fazer a gente chegar no caminho que a gente quer, chegar no ponto onde a gente quer. Agora, a ganância, ela não te leva a nada. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tenta sempre... Não é uma tentativa, porque é uma coisa essencial, né? É da nossa essência. Vocês, né? Então, é isso. Para terminar, deixem as redes sociais aqui de vocês. Instagram, Cavalcante Ferraz. Nós estamos também no TikTok, também Cavalcante Ferraz. E estamos nos lançando aí também no YouTube. Um pouquinho mais de dificuldade, mas já estamos na plataforma. É isso aí, ó. Acompanhem então as meninas. E eu quero agradecer ao Clube Casa, né? Zona Sul aqui total hoje, no Galpão Central. Casa Vida Prática, no site também, nas redes sociais. E ó, se inscreve no canal. Obrigada.